É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos de novo ao canal Visões Podcast. Agora, o nosso segundo episódio, hoje com uma presença também especial, né? Como todos os nossos convidados, né? Então, hoje nós vamos estar aqui com a professora Aninha, né? Vou falar um pouquinho aqui do histórico dela, ó. Formada em Educação Física, atua há 17 anos na área escolar e há 5 anos no futevôlei, desenvolvendo alunos do nível iniciante ao alto rendimento. Ex-atleta, carrega em sua trajetória pessoal e profissional a vivência transformadora do esporte, que sempre esteve presente como ferramenta de educação, superação e crescimento. Então é isso aí, Aninha, seja bem-vinda ao canal, um prazer ter você. Obrigada. Né? Como a gente estava conversando antes, mais de 10 anos de amizade, né? E eu vejo o seu trabalho, uma professora fantástica. Muito obrigada, viu? Fui estagiário dela, ela assinou meu estágio de Educação Física. Não fale isso não, vai entregar minha idade. Então, mas é muita experiência, então eu gostava porque foi uma professora que, durante as aulas, não era só aquilo de entregar a bola, né? Tinha uma didática, tinha atividades realmente focadas no desenvolvimento do aluno, então não tenho o que falar, é uma pessoa fantástica e é isso, Aninha. Seja bem-vinda aí, né? Me sinto honrado em fazer parte do podcast. Márcio, eu recebi o convite e não, nem titubeei, né? Então, acho que a gente conseguiu agilizar rapidamente, porque primeiro que tem um carinho, e aí, por mais que tenha um distanciamento e as profissões acabam se distanciando, o meu respeito e o meu carinho por você continuam o mesmo. E eu lembro daquela época lá, lembro realmente dessas páginas você falando sobre assinar. Eu ainda era nova na profissão, mesmo assim, isso que você falou realmente me remete a boas lembranças. Época boa, aquela época do colégio. É, fantástico. Valeu, obrigado pelo carinho, viu? E é isso aí. Da hora. E vamos começar então com as perguntas, né? Hoje, um dia especial, né? Que hoje ela vai ter Hoje até tem uma informação especial que vamos deixar para o último bloco. Boa. Então vai ser bem interessante aí, pessoal. Surpresa. É isso aí. Aninha, vamos lá. Como que o futebol entrou na sua vida? Acho que todo mundo passou por um momento especial em pontos positivos e negativos de mudança de vida durante a pandemia, né? Algumas trajetórias mudaram, algumas pessoas tiveram frustrações, né, perdas, e outras pessoas tiveram que se reformular, principalmente profissionalmente, né? A gente que é da área de educação física, a gente teve que se reinventar naquele período de pandemia. Eu lembro que nessa época eu tinha acabado de entrar no colégio Mater Amabilis, tinha acabado de entrar, e é um dos melhores colégios de Guarulhos. Entrou a pandemia, eu comecei a ter que dar aula online de futsal. Que jeito que ensina futsal online para criançada? Difícil, né? Mesmo assim, a gente ainda teve que se reformular e dar um jeito. Mas isso não se sustentou mais por muito tempo. Então, rapidamente, a gente teve que encerrar o contrato. E aí, no meio dessa transição, algumas arenas começaram a fazer dar aulas de futebol por ser um esporte aberto, né? Então, tinha alguns lugares que, depois do momento que já estava meio que híbrido, começou a divulgar o futebol. Então, foi assim que eu comecei a conhecer o esporte ali. Tinha já algumas arenas funcionando e a galera começou a impulsionar. Porque não podia fazer nada em lugar fechado, academia não podia. E aí, por ser um esporte aberto, começou a ter uma liberdade um pouquinho mais para poder fazer. E eu comecei praticando. Então, acho que o fato de ter vindo do futebol me facilitou, né, essa transição. Então, eu já peguei um encanto rápido, porque é um esporte legal que mistura o futebol, que eu sempre gostei. E ele é desafiador também. Aí eu comecei a jogar, entender um pouco mais. E aí não foi muito difícil essa transição para o lado profissional. Por ser da educação física, né, eu costumo falar que eu não sou uma professora de futebol. Eu sou mais uma professora eu ensino futebol, mas é mais um esporte que eu ensino, né? Nós que somos educadores físicos, né, a gente ensina muitos esportes, né? Então o futebol é mais um que eu ensino. Só que hoje ele tem sido o meu carro-chefe, né? É fantástico. Realmente cresceu muito o futebol aqui, principalmente em São Paulo, né? A gente vê o investimento que eles estão fazendo, né? E é um esporte realmente muito interessante, né? Tá tendo uma evolução muito grande, né? Sim. Então, vamos para frente, né? Que é isso, tá certo mesmo. Qual foi o momento em que você percebeu que queria viver disso? Eu percebi porque dentro da escola a gente ficava, não vou falar a palavra engessado, mas não tem muito para onde ir, Márcio. Tipo, tem um determinado número de aulas e é aquilo, é entregar aquele planejamento, é entregar a parte metodológica que você sabe como que funciona, reunião de professores, reuniões de pais, mas é aquilo. Tipo, ele é um sistema e a gente tem que seguir o sistema, né? Eu trabalho bem, graças a Deus, com essa parte de sistema, eu ainda consigo me inserir bem dentro de algo engessado, assim, nesse padrão. Só que eu percebi um pouco mais de liberdade no futebol, em informar meus horários, informar as minhas turmas. Aí eu comecei a falar, caramba, dá para ampliar e estender um pouco mais. Eu não me via, Márcio, lá no começo trabalhando com adultos, você acredita? Você lembra da Pro trabalhando com criança, com adolescente. Sim. Então, a minha visão educacional era dessa formação. Então, eu não me via muito na roupagem de ensinar adultos. E eu adorei esse desafio de ensinar adultos, você acredita? É fantástico. Eu achei fantástico, porque cada um traz uma história.
cada um traz a sua cultura, né? Sua cultura motora, sua cultura, o seu repertório de vivência de esportes e tudo mais. Então, hoje eu trabalho com todo tipo de pessoa, desde o iniciante ao alto rendimento. Então, isso me encantou bastante no futebol, né? Essa mobilidade para formar turmas, conhecer novas pessoas. Acho que até minha comunicação melhorou um pouco mais, viu? Ah, sim, com certeza. Eu lembro que antigamente, quando eu estudava no Colégio Progresso, né, que antigamente, no ano de 99, 2000, tinha muito investimento no esporte. Era forte. A gente era carro-chefe lá, né? Muito investimento no esporte. Então, a gente via que as Olimpíadas Colegiais... Eu tinha bolsa de atleta no colégio. Qual esporte, Eu Márcio? comecei primeiro com futebol e depois pro karatê, né? E agora, depois de tantos anos, né, eu voltei pro karatê com 39 anos. Então, eu voltei, tô meio parado agora por causa das correrias, mas tô treinando, tô lutando pela Federação Paulista, né? A gente tem os campeonatos, né? Então, realmente mudou muito, mas por conta da disciplina também que a gente teve durante o colegial, que era bem diferente, né? Era muito investimento, né? Eu até falava assim, nossa, era fantástico em Guarulhos, né? A situação de Olimpíadas Colegiais, né? Parece que mudou muito lá, né? Sim. Sobre isso, né? A gente era referência naquela época, né? O colégio era visto como formador de pessoas, mas Sim. também formadores de atleta, né? Muitos atletas ali de alto rendimento, de nível estadual, nacional, saíram do colégio naquela época, né? Então a gente tinha muito... A gente incentivava muito, impulsionava muito a galera do esporte, né? Sim. Eu lembro até que eu participei de um campeonato e isso hoje é engraçado que no karatê ele tem essa história comigo. Quando eu lutava pelo Colégio Progresso, a gente foi participar de um campeonato no Palmeiras. E naquela época, nós fomos lá com a nossa equipe e nós ganhamos todas as modalidades que a gente participou. O nosso professor, o nosso sensei, foi contratado pelo Palmeiras. Depois de agora, muitos anos depois, eu vejo o pessoal do karatê falando, nossa, naquele período realmente teve muito investimento no Palmeiras, no karatê e tudo. Eu falei, caramba, eu quase fiz parte disso. Se eu fosse talvez continuar, eu estaria faixa preta já há anos, né? Mas por conta da faculdade que eu tive que começar, essas coisas mudou um pouquinho. Sim, né? Mudou a rota, né? Mas Guarulhos era fantástico em relação a isso, né? Quais elementos você considera essenciais para quem está começando o futebol? Se fosse escolher um, posso falar o principal? Posso falar para vocês que é paciência. Ah, sim. Acho que eu posso falar que é paciência, porque a gente vem de uma geração agora que é tudo uma resposta muito imediata, né, para as coisas. A gente é uma sociedade um pouco acelerada, né? O Toninho costumava falar isso, parece que a gente está sempre na síndrome do pensamento acelerado. A gente está aqui, mas nosso pensamento já está na frente, então a gente acaba não respeitando muito o processo. Então, para quem está começando agora, um elemento principal é paciência. Costumo falar que não se comparar com o outro, cada um tem o seu ritmo de aprendizado, igual aquilo que eu te falei, cada um traz a sua... seu histórico, repertório motor, né? A gente fala muito sobre a alfabetização. Pô, a gente que fez educação física, que jogou outros esportes, que teve um repertório maior, claro que essa pessoa vai ter um pouco mais de desenvoltura para aprender um novo esporte. Agora, eu trabalho com gente que considero falar que aquela pessoa vem do zero. Então, a parte motora dela é comprometida até nos movimentos simples, sabe, Márcio? Sim. Deslocamento simples, para frente, para trás, lateral. Então, a gente sabe que cada um vai ter o seu ritmo para aprender. Então, se fosse escolher um elemento, eu digo que tem que ter paciência e respeitar o processo, porque todo mundo tem condição de aprender, mas no seu ritmo, cada um com o seu ritmo. É verdade. Hoje em dia, que a gente estava falando, até falou sobre isso no karatê também. A ansiedade, né? O estresse são coisas aí que estão bem no nosso cotidiano. É por isso que o pessoal está até investindo mais em saúde e bem-estar também em relação a isso. Né? A gente vê a quantidade de pessoas que têm ansiedade. Sim. Nossa, e assim, a gente já está todo o tempo. Então, até mesmo eu, às vezes, costumo me policiar. Eu vou ter um compromisso, umas 2 horas eu já estou pronto. Aí o que acontece? Aí você fica ansioso até chegar aquele momento. Então, é uma coisa assim que pega a gente, assim que, olha... Eu lembro, até a gente estava falando do passado, do Colégio do Progresso, quando a banda ia entrar, porque eu fui também da banda. Fui da banda também. Lá. Nossa, no Progresso, eu fui aluno, eu fui professor, eu fui estagiário, Você era fui atleta. Da sala do Luciano? Não, o Luciano ele era 2 anos à minha frente. À frente? Ele estudou com meu irmão. Ah, com seu irmão. Mas, nossa, a gente viveu o Progresso. Eu trabalhei, nossa, o Hugo, eu fui estagiário, fui secretário, eu trabalhei de tudo no Progresso. É o que eu falei. A minha vida que eu tive no Progresso, assim, de história escolar, foi melhor do que as 2 faculdades que eu fiz. E pode falar que ele me preparou para a vida também? Eu compartilho essa mesma visão sua, Se eu falar tá? que na minha faculdade, assim, eu fiz faculdade de marketing, fiz educação física e fiz pós em psicopedagogia. Não foi o aprendizado que eu tive no Progresso.
Tem essa mesma Foi sensação. fantástico. É uma pena, assim, não, pena não, mudou o nome, né? Agora é a MAD, né? É a MAD. Mas foi grande vivência lá, né? Qual o erro técnico mais comum que você observa em iniciantes? Aquilo que eu te falei sobre a paciência, eu acho que isso se reflete na parte técnica também. Porque acontece, como é um esporte muito técnico, você tem milésimos de segundos para tomar a decisão, o iniciante ele é muito precipitado. Então, às vezes, ele acaba trocando pés pelas mãos, então ele acaba sendo um pouquinho ansioso nas decisões. Então, ele anda na hora que é para poder ficar um pouquinho parado. A gente fala que é um esporte de tem trocas de direção, mas toda vez que você vai bater na bola, seu corpo tem que estar equilibrado e parado. E muitas vezes o iniciante ele tem um pouco de dificuldade desse freio. Então, ele bate muito na bola em movimento. É tanto que às vezes a bola nem pega no pé, pega um pouco mais até na canela, porque chega um pouco mais ansioso na bola, um pouco mais rápido. Então, o iniciante geralmente tem um pouquinho de dificuldade nesses parar, esperar um pouquinho mais, fazer o movimento com mais calma. Então, é um elemento que eles erram bastante na parte técnica e se desacelerar. A gente estava até conversando aqui um pouquinho antes, né? Porque eu sempre joguei de zagueiro, então era bicuda para fora. Então, esse é o momento que eu teria problema. Porque era antigamente os técnicos, né? Chuta pra fora, chuta pra fora. Agora veio o Diniz, né? Ó, controla a bola, tudo, né? Mas que nem fala, se zagueiro fosse bom com o pé assim, seria meio campo. Se fosse meio campo, ia pra frente. Então é difícil, né? Zagueiro mesmo era bicuda. Tá mudando isso, mas ainda a gente vai demorar um pouquinho. Mas tem um zagueiro raiz ainda, né? Tem. Nossa, a várzea, então. Nossa, tem muito. Nem se fala. Tem muito. Aninha, a última pergunta aqui, ó. Como foi o futevôlei? Como que o futevôlei pode contribuir para a saúde física e mental das pessoas? Você falou, acho que na pergunta anterior, né, a gente falou sobre a aceleração, o pensamento um pouco mais acelerado, a ansiedade. Hoje, Márcio, cada dia que passa, eu escuto mais relatos de alunos que falou que o futebol entrou na vida dessas pessoas, desses meus alunos, e contribuiu de forma significante para a parte mental. Controle emocional, controle de ansiedade. Ele tira aquele momento do dia para fazer a atividade, ele fala que é um momento que ele consegue se conectar com ele mesmo, que ele conseguiu controlar um pouco mais. Eu tenho um caso de alunos que pararam de fumar. Então, o que é mais benefício para a saúde que é esse? Sim. Então, inseriu o esporte, parou de fumar. Tem alunos que pararam de beber, sem contar o gasto calórico, né? Porque por ser em areia, ele é um esporte que demanda uma energia física ali, sustentação muscular, sustentação aeróbica, né, cardíaca. Então, ele gasta bastante caloria. A gente costuma falar que uma aula moderada de 600 a 700 calorias. Então, e por ser dinâmico, tem gente que fala assim, não gosto de academia, é muito engessado, né? Então a gente fala que o futebol é um esporte um pouco mais aberto, ele não é tão padronizado, então as pessoas gostam também dessa sensação de liberdade e bem-estar por parecer que a gente está na praia. É fantástico. Porque a gente fala assim que São Paulo não tem praia, né? Então as arenas trouxeram uma roupagem, né? Com essa sensação de bem-estar, de ficar descalço, num ambiente que você consegue socializar. Você termina uma aula, você troca uma ideia com alguém, você conhece outras pessoas. O ambiente é bom, O ambiente é favorável. Então ele acaba se tornando socialmente benéfico, sabe? Você cria novas relações, você cria novas amizades. Hoje eu tenho alunos que dentro do futebol se conheceram, criaram novos relacionamentos, criam um ambiente de falar, vamos fazer aniversário, e aí os amigos estão lá junto no aniversário também. Então acho que ele contribui socialmente, mentalmente nesses casos, e essa saúde aí que eu falei para você em todos esses aspectos. Desde parar de fumar, como também você melhorar sua parte cardíaca, sua parte muscular, melhorar sua resistência. Então acho que o futebol ele pode contribuir muito pra gente, de todas essas formas aí. É isso aí. Bom, pessoal, vamos terminar o primeiro bloco agora. E daqui a pouquinho vem mais aí, tá bom? Mente aberta, visão no alvo, conteúdo sincero, direto, sem intervalo. Vários assuntos, mesma missão. Expande sua mente, quebrar a visão. TikTok, YouTube, Insta no feed. Se é papo real, aqui tem o lead do cotidiano até a emoção. No canal Visões é vivência e visão. Visões, pra quem enxerga o mundo além. Tem saber, tem fé, tem o que vem. Do gueto ao topo da rua ao zen. Canal Visões da mente de alguém. Visões, ideia que nunca se vende. Reflete, conecta, sente. A vida em várias dimensões. Tudo começa com visões. Não só conteúdo, é missão. Cada voz, cada dor, cada chão. A verdade vem em várias versões e a gente mostra todas as visões. Não é só conteúdo, é missão. Cada voz, cada dor, cada chão. A verdade vem em várias versões e a gente mostra todas as visões. Hoje uma presença especial da Aninha aqui, professora, técnica e um monte de coisas. E hoje atuando no futevôlei aqui, pertinho. Daqui a pouquinho ela vai falar um pouquinho onde ela está atuando, né?
Então vamos continuar aqui a entrevista, né? Aninha, o futevôlei feminino e sua evolução dos iniciantes ao alto rendimento, como que está sendo? Eu acho que a trajetória das meninas, ela tem um contexto histórico bem interessante. Se vê próximo do que aconteceu com essa versão do futebol, talvez. Hoje a gente já está aumentando a visibilidade do futevôlei feminino, sim, mas também passamos por todas essas partes de dificuldade que a gente sabe que é de fomentar o esporte feminino no nosso Brasil, principalmente quando ele é atrelado a um esporte predominantemente masculino, né? Que é o caso do futebol, do futevôlei. Então, no início, as meninas tinham dificuldade de encontrar meninas para jogar entre meninas. Então, a gente fala muito sobre as categorias mistas. Então, muitas meninas tinham que jogar essa categoria mista por não ter quórum feminino para as competições e tudo mais. Hoje, por exemplo, semana passada eu estava em Limeira, ou Americana, uma dessas cidades, e um torneio nacional com mais de 100 atletas femininos. Então, tipo, hoje, para a gente ver o tanto que já tem da participação feminina, sem precisar dessa categoria mista, no caso, né? Então, o jogo já se desenvolve entre as meninas. E, contudo, como a gente já tem um alto rendimento com mais visibilidade acontecendo no momento, as novas categorias vêm começando. Então, hoje a gente já fala que iniciante já está começando a jogar desde o início entre elas. Então, a gente falava muito que o iniciante precisava dessa categoria mista para passar por essa transição. Então, hoje, muitos dentro dos treinos, dentro das aulas, dentro dos nivelamentos de turma, as aulas já estão sendo desenvolvidas em turmas femininas. Então, as meninas já vêm jogando e treinando entre elas desde a base. Então, acho que agora, quando a gente fala de estrutura, começar com as iniciantes crescendo dentro dessa roupagem feminina, o esporte vai agregar muito mais para o esporte feminino. Porque tem algumas características diferentes, Márcio. Por exemplo, a altura de rede é diferente. Isso, né? Então, a gente já começa por aí. Sendo a altura da rede diferente, o esporte já ganha uma outra velocidade também, né? A gente fala que o saque, pra gente, é um pouco mais difícil, acredita? Por conta da trajetória de bola. Nossa rede tem 2 metros e dos meninos tem 2,20. Então, o nosso saque, geralmente, ele é mais rasante. Então, a gente já tem que acostumar com uma trajetória um pouco mais rápida ali no saque. Então, se adequar essas modificações, pequenas modificações, já faz as meninas começarem a entender o jogo no formato que é o feminino. A gente fala que o nosso jogo é um pouco mais técnico e não tem tanta agressividade por não ter muito uso do shark attack. Sabe o que é o shark? Uhum. Que é aquele ataque com o pé? Sim. Os meninos usam muito mais do que as meninas. Hoje, no alto rendimento, as meninas já estão acrescentando esse ataque também com o pé, que é o shark attack, mas ainda assim não se usa tanto igual os meninos. Então, ele é um jogo mais técnico, ele tem bolas mais colocadas, né? Mais direcionadas para ataque. Então, é um jogo mais plasticamente... Vou puxar o saco? É um pouco mais elegante. Não, o jogo feminino é um pouco mais elegante. Eu tô acompanhando também o seu Instagram, né? As aulas, né? A gente acompanha um pouquinho para estudar mais ou menos como que é. Nossa, é fantástico, assim. Eu vejo, assim, até mesmo o desenvolvimento, né? A mudança que teve as atletas, assim. Eu acho interessante lá que são mistos, tem algumas turmas que são mistas também, né? Tem várias turmas mistas. E é fantástico, assim. Eu vejo, assim, que são várias pessoas, né? Não pensava que já tinha bastante gente já nesse esporte, mas eu agora acompanhando, né? Porque o Instagram também ele já começa. Quando você começa a colocar futebol agora, ele já começa a direcionar o público, né? Sim. Então, eu vejo o crescimento que está tendo. Nossa, E é interessante justamente por conta disso, né? A gente sempre fala, um esporte há um tempo atrás, assim, que não era nem visto, era muito difícil, né? Se falava mais por conta dos atletas como Romário, Edmundo, Renato Gaúcho, que é na praia. Os jogadores, ex-jogadores, jogadores daquela época também, né? Que jogavam, eles ajudaram a impulsionar demais, né? Sim. Por isso que a gente fala, por estar atrelado com o futebol, ele teve essa expansão, mas ainda assim num cenário mais masculino, né? Sim. Há 5 anos atrás, por exemplo, eu comecei em Guarulhos. Não tinha menina jogando em Guarulhos. Eu praticamente saí da cidade, vim para a capital aqui para São Paulo, que é vizinho também, né? Para expandir um pouco mais, aí foi que a gente foi se relacionando com outras meninas e hoje a gente tem várias professoras dando aula, não tinha professoras no cenário, né? Em São Paulo tem várias meninas que são referência dando aula, né? Então a gente está aumentando tanto em número de atletas como número de formadoras também, né? Instrutoras, professoras, e eu acho que, querendo ou não, a gente acaba sendo... Não sei se a palavra certa seria inspiração, mas as meninas começam a se sentir representadas. Sim. Achei a palavra. Representadas. Então, também, ao ver figuras femininas despontando na parte principal também do esporte, acabam se sentindo representadas e elas começam a acreditar mais também nessa proposta do crescimento do esporte. Nossa, que bom. É isso mesmo, né? A evolução do esporte tem que acontecer sempre, né? Futevôlei na escola. Como podemos desenvolver esse trabalho nas escolas? Não tinha como passar aqui sem falar da escola, né? A gente se conheceu lá, não tem como a gente falar disso, né? Eu acredito muito, Márcio, que esse esporte só vai ser
Mundialmente, ele já tem vários países, ele tem aumentado muito o crescimento dele, mas regularizar, tipo assim, unificar, padronizar, e eu acho que ele precisa muito dessa parte da base. Assim como os outros esportes começam na escola, né? A gente fala muito do futsal, do basquete, do handebol, quarteto fantástico da velha Sim. guarda, né? Mas muitos formadores, muitos alunos saíram de um esporte que conheceu na escola. Então, eu acredito muito que o futebol ele possa ser também uma ferramenta dessa, de não a busca de ir por atletas, mas pela formação através do esporte. A gente sabe como o esporte mudou a nossa trajetória, né? Assim como você falou do karatê, que pelo meio do caminho ainda ficou ali e saiu um pouquinho da rota, mas ainda assim o karatê foi base da sua formação como homem, como pessoa. Sim. Eu acredito muito que o futebol ele também possa ser base como educação e ferramenta transformadora na vida dos alunos. Seja ele atleta ou não, eu acho que é uma ferramenta que a gente pode usar na escola. E dentro da apostila, até um pouco tempo, que agora eu já estou um pouco mais fora da escola, tem os esportes de rede. Então, ele entra como esporte de rede também, Márcio. Então, ele é um esporte, um conteúdo escolar, dentro do conteúdo dos temas escolares, né? Esporte de rede, e ele pode ser desenvolvido. Mas não tem areia. Ainda assim, o que a gente pode fazer? As adaptações, né? As adaptações. Então, acho que não tem o porquê a gente não inserir nas aulas de educação física, sim, quem sabe com alguns projetos, né? Nessas atividades que a gente fala extra aula, né? Dá para inserir. Então, eu vejo muito potencial do futebol dentro da escola, desde os pequenininhos até o ensino médio. Acredito muito nesse poder dele na escola, sim. Você chegou há um tempo a dar aula de futebol na escola Bom Minuto, não foi? Sim, por 2 anos. Por 2 anos, tá acompanhando, hein? Você acha que não? Eu falo que eu estudei um pouquinho das pessoas. Verdade. Eu lembro disso, que até ali perto ali do Lago dos Patos, sim, né? Eu achei fantástico aquela ideia. Eu falei, nossa, que diferente, que era aquilo que eu falava antigamente. Quando se tinha aula de manhã e à tarde você poderia ir para outro espaço fazer uma atividade. Sim. Com o seu professor, num ambiente diferente, né? Então, eu achei essa ideia fantástica, né? A gente sabe que às vezes o tempo, as coisas vão limitando a gente em algumas partes, principalmente educacionais, mas quando eu vi aquilo ali, eu falei, nossa, que fantástico, que diferencial, né? Ô, Márcio, desse projeto, eu fiquei com ele 2 anos, né? Eu saí do Bom Venuto agora recentemente. As crianças desciam para a Praia do Lago, né? Que é na rua de baixo do colégio. Eles iam jogar lá, fazer aula comigo de futebol. Dessa geração, hoje eu tenho 3 atletas, e desses 3 atletas, 2 são professores. 2 já são instrutores de futebol. Nossa. Ou seja, lembra que a gente falou sobre formação? Então, assim, tá saindo pessoas que estão ensinando outras pessoas e eles conhecerem esse esporte na escola. Então, acredito muito nessa ferramenta. E os pequenininhos, os mais velhos do ensino médio, já me ajudavam com os pequenos. Então, a gente fala que o exemplo arrasta, né? Então, os mais velhos do ensino médio já eram espelhos para esses pequenininhos que estavam chegando do 6º, do 7º. Fantástico. Então, era bem legal passar a tarde com eles lá, viu? Eu lembro até que a gente já, depois vai falar aqui, a próxima pergunta também que vai bater nisso. Eu lembro que quando eu era estagiário de educação física, a gente participou de umas Olimpíadas colegiais. A gente foi campeão de umas Olimpíadas colegiais. Não lembro qual foi o ano, né? Eu lembro que a gente foi lá no clube da Vila Galvão e tinha um campeonato de vôlei. Sim, lá. Nossa, era fantástico. Por isso que eu falei, um dos momentos muito importantes da minha vida assim, em relação ao esporte foi as Olimpíadas colegiais. Fica marcado, não fica? Nossa, eu fui como atleta, eu fui como estagiário, então para mim aquilo ali foi fantástico. Nossa, muda, né? Que até a próxima pergunta a gente vai nisso, né? Já teve alguma história engraçada ou inusitada em uma aula ou campeonato? Se teve. Márcio, não tem... Se tivesse como puxar o Instagram agora, vou ter que parar aqui, não vai ter jeito, vou ter que te mostrar isso aqui. Não vou nem cortar, mas vou ter que te mostrar, porque isso foi ontem. Será que teve alguma história engraçada na vida do professor? Olha isso aqui. Nossa! Isso acontece direto. Depois vocês vão ter acesso. Eu vou pegar depois, vou puxar. Vocês vão ter acesso a essa informação. Mas essa não é a primeira nem a segunda. Talvez está no top 3 de boladas que eu já tomei de aluno. Então, se for inusitado, vira e mexe, a gente toma bolada. Vira e mexe, joga uma areia na gente. Nossa. Então, tipo assim, não é fácil também não, tá? Não machuca é só flores, bastante. Ó. Caramba, vira e mexe. Essa daqui fazia tempo que eu não tomava uma dessa, tá? Essa foi bem cheia. Mas, assim, algumas coisas engraçadas e até por aprendizado também, né? Um episódio, Márcio, eu saí daqui para ir pro Rio de Janeiro, jogar na Barra da Tijuca. E cheguei toda grandona também, toda confiante pro jogo. E eu tomei um 18-1.
Nossa. Tomei um 18-1. E aí, eu, tipo assim, ó, que engraçado, né? A gente não quer falar muito sobre as derrotas, né? É muito legal, é vaidoso e massageia o ego quando a gente conta as nossas vitórias, né? E eu resolvi compartilhar esse 18-1, né? Porque falou, não, ninguém pode perder de 18-1, e eu fui compartilhar isso. Foi meu post de maior compartilhamento, de maior engajamento, e aí eu acho que eu senti que a galera se sentiu representada e mais humano. Tipo assim, qualquer um pode passar por isso, sabe? Nossa, Então eu compartilho esse episódio que não foi muito legal no dia, mas que me serviu como grande aprendizado. Entender que quando a gente pisa na quadra, tudo pode acontecer, inclusive um 18-1. Nossa, é verdade. Eu lembro que meu professor, né? Hoje eu sou master no karatê, né? A minha idade hoje eu sou master. E meu sensei, ele sempre tem às vezes ele tem algumas manias de me colocar para lutar no sênior. O sênior é de 18 anos para cima. E aí eu me classifiquei para as finais do Campeonato Paulista. E aí no final do Paulista eu peguei um menino, acho que ele tinha 18, 19 anos. Voando. Mas eu tomei uma surra. Olha, eu não fiz um ponto. Não, pra me animar, eu fiz o primeiro ponto. Falei, fantástico. Beleza. Nossa, eu não lembro, mas foi o placar máximo também. Eu acho que ele ganhou pelo placar máximo. E depois eu não via mais o moleque. Falei, mano, a idade chegou. É nessa hora que a gente... Agora eu entendi o que tá acontecendo, né? Porque você fala, meu, não é possível. Né? Então, eu luto no Master, beleza, tá ali, a idade tá... Aí, com 42, tu tá com um cara de 18, eu falei, nossa, a perna aí, eu falei, meu... O tempo de resposta é outro, né? Não, e é engraçado, né? Porque o pessoal só fala assim, pô, você só coloca foto quando tá no pódio, quando você ganha, coloca quando você perde. Eu falei, não, até coloquei um vídeo também, só que ninguém viu, ninguém tá meio escondidinho lá. Eu falei isso, eu falei, caramba, compartilhei a derrota e todo mundo... Ao mesmo tempo eu recebi muitas mensagens de carinho, sabe? Achei bem bacana também. E a gente compartilha até meio que as dores, né, cara? Porque dói, tá? Sim. Uma pancada dessa dói. Não, imagine porrada. Dói. O seu é literal, pô. Imagine porrada, aí você fala... Na hora você não sente, acredite. Você tá ali na energia, você nem sente. Chega no outro dia, é dor aqui, dor ali, pior. Que é o que eu falo sempre, você tem que trabalhar. É. Que aí que eu falo, pô, até às vezes a gente lutar, quando tá no Master, aí fala, pô, mano, ó, pega leve, cara, semana que vem vamos estar treinando, vou estar trabalhando, né, é complicado, né, que nem o primeiro programa que eu vim aqui, a gente lutou alguns dias antes. Falei, caramba, agora ferrou, né. Lutei com um cara um pouquinho maior que eu, só que se ele me desse um murro, eu tava arrebentado na cara. Que às vezes acontece isso, né? Eu falei, pô, como que eu vou fazer o programa tudo com machucado? Então, é complicado. Eu vou te falar que quando você não vive disso ainda, né? Sim. Que você não ganha um patrocinador, que você é seu patrocinador, tudo, aí é mais difícil, né? Vou fazer mais uma perguntinha aqui. Se você pudesse jogar uma partida com qualquer atleta do mundo, quem seria? Eu tenho algumas referências nesse esporte, tá? Quando a gente fala referência, eu não estou falando só de parte técnica, não. Tem umas meninas que eu admiro bastante pela trajetória mesmo. Por ter passado... como a gente fala que galgou já antes da gente, né? Deixando uma trajetória mais facilitada pra gente que tá nesse caminho há menos tempo que elas, né? Então tem as grandes lendas do esporte aí que a gente pode falar da Natália, da Josi, da Lana, da Rai, da Lani, da Vanessa, de meninas que tem um nome nesse esporte, até das meninas mais antigas, como a Bianca, outras meninas mais da velha guarda. Mas hoje, no momento, eu considero uma atleta muito completa, é a Vanessa, que ela é carioca e, para mim, dentro e fora da quadra, assim, ela demonstra muito o que ela vive com amor, assim, o esporte, com toda a disciplina, com toda a entrega, uma atleta muito determinada. Então, para mim, ela me inspira bastante e eu admiro bastante o trabalho dela. Então, se pudesse falar para jogar, jogaria com ela. É isso aí. Gente, vamos terminar esse bloco agora e daqui a pouquinho, o final. Agradecer mais uma vez a Aninha e até daqui a pouquinho. Enxergam, se liga, mente aberta, visão no alvo, conteúdo sincero, direto, sem intervalo. Vários assuntos, mesma missão. Expande sua mente, quebra a visão. TikTok, YouTube, Insta no feed. Se é papo real, aqui tem o lead do cotidiano até a emoção. No canal Visões é vivência e visão. Visões, pra quem enxerga o mundo além. Tem saber, tem fé, tem o que vem. Do gueto ao topo da rua ao zen. Canal Visões da mente de alguém. Visões, ideia que nunca se vende. Reflete, conecta, sente a vida em várias dimensões.
começa com visões. Não é só conteúdo, é missão. Cada voz, cada dor, cada chão. A verdade vem em várias versões e a gente mostra todas as visões. É isso aí, pessoal. Vamos lá pro último bloco, né? Ficou algumas perguntas aqui. Vou fazer mais uma pergunta pra Aninha, né? Que ficou faltando. Então vamos lá, Aninha. Qual mensagem você deixaria para quem está começando agora o futevôlei? Lá no primeiro bloco eu falei sobre paciência, então eu vou finalizar falando isso. Curtir o processo, ter paciência, desfrutar de cada etapa, porque a gente tem algumas etapas de aprendizado que todo mundo passa, tem uma etapa que a gente erra mais do que acerta, tem uma etapa que a gente começa a consolidar mais os fundamentos, que a estrutura do jogo ela é baseada em fundamento. Então, tem uma etapa que você começa a ter um pouco mais de constância nos fundamentos e aí começam a vir outros elementos mais táticos, mais de postura de defesa, de estrutura de ataque. Então, a gente começa a colocar outros elementos e aí quando parece que está tudo consolidado, ainda tem a parte mental, que querendo ou não ainda é um esporte que desafia muito mentalmente, lidar com as emoções do jogo, com a pressão do adversário, com a pressão de torcida. Então, o tempo todo a gente está sempre tentando gerenciar esses aspectos. Então, acho que cada etapa a gente tem que ir passando por ela, curtindo. Nem todo mundo quer competir, nem todo mundo é obrigado a competir. O esporte também é visto como lazer, aquilo que a gente falou naqueles blocos atrás, qualidade de vida. Então, a gente pode aproveitar ele de várias formas. Então, acho que fica a minha mensagem, desfruta, porque o futebol tem muita coisa legal para a gente aproveitar. É fantástico, né? Até mesmo a última entrevista também tocou a mesma resposta, né? O ambiente, você analisar a socialização, a participação do esporte, né? Sim. É fantástico que, olha, tá batendo as coisas. Graças a Deus aqui, pelo menos as informações estão batendo, né? É isso. O que o futebol ensinou para sua vida fora da quadra? Então eu tava pensando nessa resposta, foi uma das que eu mais fiquei pensando, o que ele contribuiu, mas se eu posso resumir, foi a comunicação. Eu sinto que hoje eu me comunico melhor, porque eu vim de uma formação escolar de criança que praticamente a gente fica muito naquela via mais de ensinar e tem a troca com a criança, é claro, a gente aprende com eles diariamente, com os adolescentes também, mas eu percebo que nessa fase que eu tenho vivido com os adultos, ensinando adultos, tem tido muito mais trocas e a gente acaba tendo muito mais comunicação, sabendo lidar com cada um, aprendendo ali o que cada um traz com o seu repertório de vida mesmo. Então, acho que eu melhorei bastante fora da quadra na minha parte de comunicação. Hoje eu me sinto um pouco mais destravada, vai para alguns aspectos sociais assim também. Me ajudou bastante. É fantástico, né? O futebol, assim, né? A gente estava falando sobre idades também, né? A melhor idade, sempre adaptando, né? Vocês também estão desenvolvendo, como que é? Hoje, boa pergunta, Márcio. Hoje, na melhor idade, eu não tenho alunos, tá? Se a gente for falar melhor idade acima de 60, eu não tenho. Mas ele contempla, tem pessoas que trabalham com esse público, sim. E eu acredito, por ser um esporte de baixo impacto e tudo mais, na questão de não ter contato, um embate direto, de formas adaptadas. Por isso que a gente fala muito da formação, né? Um professor bem instruído e tudo mais, ele consegue adaptar e incluir essa galera com maior facilidade. Sim. Só tem que ter cuidado com aqueles aspectos que a gente sabe que exige, mas eu acho sim que pode a gente fazer um bom trabalho com a melhor idade também, tá? A adaptação sim, acho que o mais importante é esse feeling de saber o que pode, o que não pode e se precisar adaptar e modificar para incluir, a gente consegue trabalhar de uma maneira segura ali, né? E aí a gente vai para a última pergunta aqui. Como você quer ser lembrada dentro do esporte? Boa pergunta, hein? É legado isso, né? É sobre legado. Eu quero ser lembrado por uma professora, uma pessoa que ensinou muitas pessoas, né? Que ensinou, porque eu acho que eu faço isso com tanta verdade, Márcio, desde tão nova, que eu quero, às vezes eu encontro alunos que depois que teve aula comigo, depois de 10, 15 anos, já fui até em casamento dos nossos alunos, e que a gente deixou algo marcado ali, eles levam um pouco da gente, deixam um pouco deles com a gente também, né? Mas acho que, acima de tudo, eu quero ser lembrado por uma pessoa que ensinou, que deixou um legado de aprendizado ali, de alguma forma, coisas positivas, de alguma maneira, principalmente ligado ao esporte, né? Eu posso falar com certeza que isso já está acontecendo. Já aconteceu, já teve, Aninha. Acho que desde o primeiro momento que você pisou dentro da sala de aula já aconteceu. Agora fiquei um pouco emocionada, porque pode ter ligado, né? Pode ter certeza sobre isso. A gente, que nem eu falei, a gente já se conhece há tantos anos. Você no Fute 7 a gente estava falando lá, né? Eu torci pro Corinthians por sua causa, olha que coisa. Mesmo sendo um palmeirense. Mesmo sendo palmeirense. Então, olha como são as coisas. O que a gente fala é desejar o bem das pessoas que estão próximo da gente, né? Independente de qualquer situação. E ver que realmente é o esporte, né? É o esporte que você estava fazendo ali, é de coração. Você pode ter certeza. Eu sei como você, como uma boa corintiana, estava torcendo muito pelo seu time, fazendo tudo. Mas a gente sabe que, independente
qual fosse a camisa que você ia vestir, o carinho e o amor ia ser o mesmo, né? Sim. Então é isso, Aninha. Eu queria que você falasse um pouco agora do seu CT, né? A gente está colocando a imagem aqui, né? Para o pessoal conhecer onde que é, como faz para te procurar. Ah, top demais. Então, o CT Aninha nasceu esse ano, né? Ele fica localizado lá na Praia da Radial, na Penha, do lado do metrô Penha. Então, o acesso é muito fácil. Saiu do metrô Penha, saída pela Radial, 200 metros na calçada, vocês estão lá no CT. Vocês serão muito bem-vindos. O contato está aqui, né, Márcio? Sim. Então, vocês podem ligar, tirar todas as dúvidas sobre planos, grade horária dos professores. Não tem só eu como professor lá. Todo o CT trabalha com uma metodologia única. Então, acho que isso é um diferencial do CT também, Márcio. Que hoje não tem cada professor trabalhando de uma forma. Hoje a gente acredita numa linha de trabalho e todo mundo acaba contemplando e seguindo essa linha de metodológica, cada um com a sua didática, é claro, né? Respeitando a sua individualidade profissional, mas o CT tem uma metodologia unificada ali, né? Então, desde os iniciantes ao alto rendimento, a gente consegue contemplar a galera ali para aprendizado mesmo. Então, ali é um espaço para aprendizado do iniciante ao alto rendimento, todo mundo será bem-vindo se aparecer por lá. E falando em espaço, pessoal, eu gostaria de agradecer hoje ao Estúdio Turnet, né, que a gente está fazendo as gravações aqui. É um espaço muito bom, localizado aqui na Parada Inglesa, né? Daqui a pouquinho eu vou deixar para vocês aí o endereço tudo certinho. Pertinho do metrô Parada Inglesa, então é fácil acesso, a rua é tranquila, né? Então aqui tem materiais de qualidade, nunca vi um estúdio assim com uma qualidade boa e preço bom. Então, se vocês quiserem fazer gravação, treinamento de equipe, procure o Estúdio Turnet, que é fantástico, tá? Eu indico, né? Eu recomendo. E se Deus quiser, a gente vai continuar fazendo muitas gravações aqui, tá bom? Então, é isso, Aninha. Agora eu gostaria que você... Com certeza, você tem muitas pessoas para agradecer, né? Então, vamos deixar esse espaço aqui agora para você falar o que você gostaria de falar para as pessoas, que eu vi que no Instagram o pessoal ficou muito ansioso de querer ver o seu momento aqui, de falar um pouquinho de você. Então, agora é para você. Deixar esse tempinho para você falar assim... Quem você gostaria de agradecer, né? Falar às pessoas que estão do seu lado, que é o momento mais importante. Que eu, por exemplo, na situação agora de criar um canal, a gente sabe da importância das pessoas que estão ao nosso lado, né? Eu tenho certeza que quando você criou o CT, né? Você teve muita dificuldade, né? Que agora a gente vê um CT, graças a Deus, aí está abençoado, que está em evolução, mas a gente sabe das dificuldades que teve, né? Sim. Então, eu gostaria que você falasse agora o agradecimento, deixar esse espaço para você. Eu gostaria de agradecer a todos os professores que fizeram parte dessa trajetória, né? Desde lá do começo, os professores que me ensinaram, o professor Chu, o Roger, o Índio, onde eu comecei lá na Praia do Lago. Depois, quando eu vim para São Paulo, um grande professor que é do Rio de Janeiro, que é o professor Eduardo Porto, até hoje é uma grande referência para mim. O professor Zé Sodré, que é uma referência metodológica de ensino no Brasil e no mundo. Então, são pessoas que me nortearam bastante. Meu mestre, Cafu, que hoje eu tenho o prazer e a honra de trabalhar com ele, é uma grande referência, professor de educação física, meu treinador, e muitas vezes a gente inverte o papel, eu acabo dando treino para ele também. Então, Mariléo, grande parceira, amiga, e inclusive eu vou falar aqui uma novidade aqui, nós vamos, no final do mês, para Israel, e ela vai estar comigo nessa aventura que a gente vai viver juntas lá como atletas e professoras. Então, a gente fala que a gente sempre acreditou num propósito de ensinar e de transformar, e hoje a gente vai fazer essa aventura de ficar 2 meses em Israel, eu e ela, ensinando outras meninas também. Então, de primeira mão, ai, Mari, onde nós chegamos, hein? Então, estou muito feliz. Se eu estiver esquecendo algum nome, eu gostaria de agradecer também todos os alunos, né, que acreditam no nosso trabalho e dentro do espaço do CT Aninha, Márcio. Não posso deixar de agradecer os meus apoiadores, né? O Léo, o Lucas, o Cassiano, o Brás, que são as pessoas da Praia da Radial que acreditaram no projeto CT Aninha e investiram para que isso acontecesse. Então, sou muito grata, rapaziada, por vocês terem acreditado na Pro e ter confiado que o projeto ia para frente. E tem muito mais pela frente. Esse é o Shark Attack. Posso falar algo rapidinho? Pode falar. Dia 13/7, o Shark Attack vai acontecer lá no CT Aninha. E para quem não sabe, é um movimento muito específico do futebol, né? É um ataque mais complexo e tem gente que quer aprender só ele. E dia 13/7, lá no CT, a gente vai fazer essa metodologia do zero ao Shark. Então tem uma galera que já está inscrita, inclusive as inscrições já até acabaram, Márcio. Então a gente vai ensinar meninos e meninas que querem fazer esse movimento para ampliar o repertório de ataque e aprender esse movimento que é super específico. Então domingo a gente vai estar na areia falando sobre o Shark com essa galera aí. Legal, a gente também vai pegar essa matéria aqui e vai fazer um storyzinho para divulgar lá também. Tá fantástico, bom, tá bom? Show.
É isso aí, pessoal. Terminamos aqui a entrevista, né? Foi fantástico, né? Muitas histórias ficaram para trás, mas a gente vai, quem sabe, um dia marcar de novo, né? Quem sabe quando você voltar de Israel para trazer essa experiência para nós. História legal, hein? Mostrar como foi essa experiência do futebol lá, fazer uma entrevista. De repente, fazer até lá na sua quadra, Caramba, né? A gente já conhece o legal. espaço e já faz a situação. Já gostei da ideia, já. Boa, vamos para frente, tá bom? Tá bom. Pessoal, obrigado aí, curte, compartilha, estamos à disposição sempre aí. Se você tem uma empresa, quiser participar também, quiser investir na gente, tamo junto, tá bom? Obrigado e até a próxima. Canal Visões, além do que os olhos enxergam, se liga. Mente aberta, visão no alvo, conteúdo sincero, direto, sem intervalo. Vários assuntos, mesma missão. Expande sua mente, quebrar a visão. TikTok, YouTube.